depois da pandemia. Quando nós estávamos na pandemia, que a multidão de gente estava dentro de suas casas, o que mais a gente ouvia é que depois da pandemia nós nos tornaremos pessoas melhores, pessoas mais humildes, pessoas que vão ajudar umas às outras. Era isso que a gente ouvia nos quatro cantos desta terra, que a pandemia veio para nos fazer melhor, para nos unir. Que depois da pandemia tudo iria ser diferente com a raça humana, iria haver mais amor, iria haver mais compaixão. Só que o que a gente vê depois da pandemia não é mais amor. Não são pessoas melhores. Não. O que parece é que depois da pandemia, boa parte da humanidade se tornou mais arrogante ainda, mais orgulhosa ainda, mais violenta ainda, mais pervertida ainda, mais promíscua ainda, mais mentirosa e enganosa ainda, mais prostituta ainda. O que parece é que a humanidade se tornou mais cética ainda, mais incrédula ainda. E se já estavam distante de Deus, se já não queriam saber de Deus, tornaram-se mais distante de Deus e tornam-se mais distante de Deus ainda. Se já estavam se esquecendo do seu Criador, estão se esquecendo muito mais ainda. Se já rejeitavam Cristo antes da pandemia, passaram a rejeitar muito mais ainda. Se já zombavam do Senhor antes da pandemia, depois da pandemia, passaram a zombar muito mais ainda. Mas isso não é novidade, e não será novidade nunca. Porque a Bíblia diz que mesmo em meio ao caos que a terra vai passar, caos terríveis e coisas terríveis, os homens não vão se arrepender. Muito pelo contrário, a dureza do coração vai ser muito mais intensa ainda. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 20, diz assim: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E as pessoas se tornaram mais idólatras ainda. Versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Ou seja, se tornaram mais vulgares ainda, mais roubadores ainda, mais assassinos ainda. Depois da pandemia, o que se vê é um caos, é uma decadência moral da raça humana. É violência assim, em cima de violência. É barbaridade em cima de barbaridade. É guerras, é rumores de guerra, é terremotos, é fome, é peste, é praga. É o princípio das dores, o que se vê depois da pandemia. Depois da pandemia, os seres humanos não ficaram melhores. Se a gente olhar, eles estão piores. Estão se tornando cruéis, estão se tornando duros, estão se tornando insensíveis. Mas isso é bíblico. Isso está na Bíblia.
depois da pandemia, não vieram dias melhores. Que a paz do Senhor esteja com você e que você entenda que você precisa de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele pode realmente te fazer uma pessoa melhor, de dentro para fora.